Vamos mergulhar numa ideia muito comum sobre animações do Japão e dos Estados Unidos e ver se ela realmente se sustenta. A gente sempre ouve aquela conversa, né? Que o Japão é coletivista, focado no grupo, na harmonia, enquanto os Estados Unidos são o oposto, super individualistas, celebrando o herói solitário. E claro, essa ideia acaba sendo aplicada diretamente nas animações. Animes japoneses seriam sobre trabalho em equipe e os desenhos americanos sobre o herói que resolve tudo sozinho. Parece lógico, né? Mas e se não for bem assim? Pois é, vamos desafiar essa visão. O que será que as pesquisas de verdade dizem sobre isso? Olha, por décadas, essa noção do coletivismo japonês contra o individualismo americano foi, assim, a visão dominante na psicologia transcultural. Todo mundo meio que aceitou isso e acabou moldando como a gente enxerga essas duas culturas. Só que aí vem a parte interessante. Uma grande revisão de estudos foi lá e, bem, não encontrou provas muito sólidas para essa ideia. Na verdade, alguns estudos mostraram justamente o contrário, que os japoneses em certos testes eram até mais individualistas. Pois é. Então, isso levanta uma pergunta crucial. Se este estereótipo principal não sustenta, o que é que explica as diferenças que a gente vê nas histórias deles? Ok, vamos mudar um pouco o nosso foco. Em vez de olhar para estes rótulos culturais gigantes, vamos mergulhar na filosofia por trás da própria narrativa. A verdadeira diferença, ao que parece, talvez esteja na abordagem fundamental de como se constrói uma história. É menos sobre a cultura do país e mais sobre a estrutura da narrativa em si. Pensa assim, no Ocidente, a gente está acostumado com a estrutura de 3 atos que é movida a conflito, certo? Já em muitas narrativas do Oriente, como no Japão, China e Coreia, eles usam uma coisa chamada Kisho Tenketsu. É uma estrutura de 4 atos que cria tensão de um jeito bem diferente. Funciona assim. Primeiro vem a introdução, o ki. Depois, o desenvolvimento, o show. Aí vem o ten, que é a reviravolta, um elemento que vira a história de cabeça para baixo. E por fim, o ketsu, a conclusão, que não é sobre a vitória, mas sobre reconciliar tudo, criar harmonia. É outra pegada, totalmente. Então, o ponto crucial é este. Essas estruturas diferentes criam experiências narrativas completamente distintas. De um lado, o foco é no conflito externo, no bem contra o mal. Do outro, muitas vezes a batalha interna, em busca de harmonia e compreensão. Mas agora vem a maior reviravolta da nossa história aqui. Esses dois mundos, essas duas formas de contar histórias nunca estiveram isolados. É isso mesmo. Por mais de um século, a animação americana e a japonesa estão numa espécie de conversa criativa, uma influenciando a outra o tempo todo. E esse fluxo de influência foi uma via de mão dupla. Nos anos 30 e 40, os pioneiros do anime no Japão estudavam e se inspiravam muito em Disney e nos estúdios Fleischer. Décadas depois, os quadrinhos americanos que chegavam pelas bases militares influenciaram uma geração inteira de artistas de mangá. E a partir dos anos 70, o anime começou a explodir nos Estados Unidos, criando uma base de fãs fiel que só cresceu. Hoje, essa troca é constante e global. E dá para ver isso claramente em obras antigas. Em Cyborg 009, por exemplo, tem cenas de perseguição que são puro Tom e Jerry. Sally the Witch também. E olha que legal, em Kaibutsu-kun, o vilão de um episódio era um boneco inspirado diretamente no mascote da revista Mad. Até SD Gundam fez uma paródia de Corrida Maluca. E hoje em dia, nossa, esse diálogo criativo está mais vivo do que nunca. Pensa em My Hero Academia. É um mundo inteiro construído em cima da tradição dos super-heróis americanos. Black Lagoon bebe direto da fonte dos filmes de ação de Hollywood. E tem até uma cena bizarra em FCLL, no estilo de South Park. Sem falar em Attack on Titan, com inspirações em mitologia nórdica, ou JoJo, que é uma grande homenagem ao rock ocidental. Ok, então, depois de tudo isso, o que a gente pode concluir? A conclusão é que aqueles rótulos simples de coletivista e individualista são muito limitados. Eles simplesmente não conseguem capturar a verdade da coisa toda.
Esse estereótipo todo desmorona por alguns motivos bem claros. Primeiro, a base psicológica da ideia não tem muita evidência. Segundo, as diferenças principais vêm da filosofia da narrativa, não do caráter nacional. E terceiro, com um século de trocas, é impossível fazer uma comparação simplista de nós contra eles. As verdadeiras fontes de diferença, na verdade, são outras. O anime é quase como o folclore moderno do Japão, muitas vezes recontando mitos antigos. Ele é profundamente influenciado por filosofias como o shintoísmo e o budismo. É por isso que temas como os kami, as divindades e espíritos, o sobrenatural e visões de mundo cíclicas são tão comuns. Pensem, A Viagem de Chihiro é um exemplo perfeito disso. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? À medida que a cultura global fica cada vez mais interligada, será que a gente está caminhando para um estilo único de contar histórias? Ou será que essas tradições tão ricas vão sempre encontrar novas formas de se expressar? Uma coisa é certa, a conversa continua e isso só torna o futuro da animação ainda mais interessante.